não fique desse jeito. Não pense em fazer isso. Vamos na palavra, o que fala sobre a vida de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele entrou no Egito preso, humilhado. José, aonde ele estava, aonde ele pisava, o Senhor era com ele. Ele estava na casa de Potifar. Começou a fazer a Potifar prosperar. E algo interessante, meus amados, se for examinar nas Escrituras, pela palavra de Deus, tudo que José fazia, algo acontecia, porque José não fazia por ele mesmo, porque o Senhor era com José. Algo interessante, que José estava na casa de Potifar. Deus permitiu ela se levantar, Deus permitiu muitas coisas acontecer. Mas vamos examinar uma coisa. José estava na casa de Potifar, e a mulher quis deitar-se com José, mas José recusou, porque José temia a palavra de Deus. José temia a Deus. E algo interessante, meus queridos, se for examinar na Escritura, diz a palavra de Deus que José fugiu dela. E ela pegou aquela parte, naquele momento que ele fugiu dela, deixou a sua vestimenta. E ela, com raiva, com muita raiva, porque o que estava sobre ela era uma pombagira, querendo tirar José da fidelidade, querendo tirar José da direção da verdade. Oh, aleluia, glória a Deus. Naquele momento que José fugiu da aparência do mal, diz a palavra que ela levantou uma canunha, falando que José tentou assediá-la, deu de cima dela, levantou uma canunha de tal maneira que Potifar acreditar nela. E ele foi preso, mas Deus tinha um propósito. Algo interessante, vamos examinar. José era íntegro, José era sincero, era temente. Parecia que Deus é injusto, mas uma coisa interessante, o que eu tenho aprendido: Deus é o Deus que ouve a oração. Deus é o Deus que ouve um clamor sincero. Aqueles presos estavam sendo decapitados naquela prisão. Aqueles presos estavam sendo cortados naquela prisão, que não tinha nenhuma ferramenta agradável, de qualidade naquela prisão. Deus ouviu o clamor daqueles presos e deu um clamor sincero. E Deus é o Deus de justiça. E Ele permitiu tudo acontecer com José, porque Ele tinha um propósito de permitir José sair do teu acomodismo, achando que seria governador da casa de Potifar, mas não era esse o propósito de Deus na vida de José. E ele se tornar o governador da casa de Potifar. Mas era algo tremendo. Se examinarmos a palavra de Deus, meus amados, e observamos ela, José, ele entrou na prisão, que até o carcereiro pôde contemplar e observar que tudo que José fazia prosperava. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Deus também permitiu dois homens ali ter o sonho no mesmo dia. Um era o copeiro e o outro era padeiro. Um teve um sonho de um jeito, o outro teve do outro também. Mas veio a interpretação diante da tua palavra, que Deus me traz a memória, que José trouxe interpretação para cada um deles. E naquele momento que o padeiro teve essa interpretação, se cumpriu aquele sonho, que ele perdeu a sua cabeça, pelo seu relaxo e sua falta de atenção. Mas o copeiro, naquele momento, voltou ao seu ofício. Mas José falou para ele, antes de sair da prisão, falou assim: lembra-te de mim quando estiver na presença de Faraó. Mas aquele copeiro esqueceu naquele instante de José. O homem pode esquecer de você, as pessoas podem esquecer de você, mas o Senhor do céu não esquece os detalhes para fazer sobre a vossa vida. Meus queridos, naquele instante passou 2 anos, José estava na prisão. Imaginem vocês e imagino eu junto com vocês. Que Deus é este que permitiu ele entrar na prisão? Que Deus é esse que permitiu ele passar por essa humilhação? Mas nenhum livro é escrito, se não tiver história, pode se tornar um livro verdadeiro. José tinha que passar por isso, porque Deus tinha um propósito. Como Ele tem um propósito na vida de cada um de nós seres humanos. Deus permitiu ele passar por isso.
E lá na frente, ele pôde entender o propósito. Aleluia, glória a Deus. E Deus trouxe a memória daquele copeiro. Mas antes disso, Deus permitiu o faraó ter um sonho, aonde nenhum daqueles astrólogos, dos adivinhadores, pôde interpretar aquele sonho, pôde discernir aquele sonho, se não for o Espírito Santo a trazer sobre José aquela interpretação. E naquele instante, Deus honrou José. O que eu quero dizer através disso? Seu objetivo: não desista do propósito que Deus tem para vocês. Não desista dos seus sonhos, não desista do foco, do que o Senhor propôs no seu coração. Mantenha a direção. Guarda essa palavra. Ainda que todos esqueçam de você, há um Deus do céu e está escrevendo uma história linda a decretar na tua vida. Está escrevendo um propósito maravilhoso a profetizar e a decretar sobre a vossa história, sobre a vossa vida. Não desista, mantenha no foco. O que o Senhor propôs para vocês não vem do homem, mas vem dele. Guarda essa palavra. Jesus abençoe vocês. Amém.